23 de setembro de 2025, primavera. Terça-feira, tudo bem? Eu vou passar essa mensagem que é sobre o tempo, é sobre o hoje, que pode ser agora ou não agora, mas é sobre o hoje. Deus estava falando muito comigo sobre o hoje, desde manhã. Ele tem falado, na verdade, comigo, né? Tem um livro que eu gosto muito, aliás, eu quero voltar nele, que chama O Poder do Agora. Eu lembro, inclusive, que eu tinha dado um desses pro meu pai. É muito bom. E a gente tem que ler constantemente ele. E hoje à tarde, a minha filha achou um brinquedo que eu comprei para ela, que nem era para agora. Eu percebi que era para mais tarde, que é o jogo do bingo, né? Que como ela tem 5 anos, ainda está aprendendo os números, e são muitas peças, mas ela se encantou, são muitos números. E ontem eu falei para vocês sobre o tempo, a perda do relógio, da Anne Frank, né, nossa querida Anne Frank, que vivia em um anexo secreto e faz mensagens para uma pessoa, sei lá, no futuro, que eu imagino que somos nós, que é essa Kitty, né? Querida Kitty, que é o diário dela. Mas para mim somos nós, esse destinatário no futuro. Pessoas desconhecidas e que muitas vezes aprecia muito mais aquilo que ela faz, né? O que ela fazia, ia dizer, compleição de personalidade que ela tinha, que ela dizia que as pessoas não entendiam a personalidade dela, por que ela lia tal livro, aquele outro, por que ela tinha tanta opinião. E aqui nós valorizamos isso, não lá no anexo secreto, né? E para nós é muito importante que ela tenha, né, com toda, ela diz, né, a chatice dela, tanto, né, que as pessoas dizem que ela é chata e ela se acha chata também, que ela tenha continuado a dar as suas opiniões, a dizer, o que se está fazendo nesse anexo secreto? Conta um pouco para nós, o que você sente, né? Como estão as coisas? Mesmo quando ela fala de detalhes assim ruins, às vezes até meio sórdidos, da precariedade, né, da comida. Ela fala que comia batatas podres, às vezes ela não queria comer uma comida e ela, tipo, contava até 3 e comia tudo, né? E aí, quando eu peguei esse bingo, eu no final fui recontar todas as peças para ver se, eu falei, filha, vamos guardar para depois, quando você for um pouquinho mais velha, porque senão você vai brincar, porque já aconteceu isso, né? Dela brincar antes com o brinquedo e perder peças, deixar para o tempo certo. Mais uma vez, o tempo certo. E aí vamos, para guardar, vamos ver se não está faltando nenhuma peça, né? E eu percebi no final que tinha dois coringas, né? Então, assim, faltou uma peça, assim. Só que para compensar o jogo, esse bingo, ele vem com 2 coringas, que são 2 bolinhas verdes, que não tem número. Então, no final são iguais, mas assim, servem a qualquer um, como substituto. Faltou um, ele vai ser um. Faltou o 10, ele vai ser o 10. Entendeu? E aí, quando eu fui ver qual que faltava, justamente hoje, 23, né? Hoje 23.
E aí isso falou bastante comigo, que Deus falou, tem passado, tem futuro, não tem hoje. E isso é preocupante. E aí eu pedi uma palavra para Deus, ele me deu Jeremias 12, que eu posso ler alguns trechos, mas 12. Enfim, não sei se Deus quer falar. Tem gente que acredita que Deus fala através dos números também, 12 de dezembro. O jarro quebrado. Pelo que diz-lhes esta palavra, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu entendo, antes de eu ler, que o hoje está quebrado. Hoje está quebrado. Hoje é um jarro quebrado, quer dizer, o presente é um jarro quebrado. Todo jarro se encherá de vinho e dir-te-ão. Vou falar mais uma coisa. Duas coisas que Deus está falando comigo. Como é que você vai colocar vinho se o jarro está quebrado? Vai perder todo o vinho. O jarro hoje está quebrado. E outra coisa que ele me disse, não se põe vinho novo em odres velhos. Nesses odres não tem como pôr vinho nenhum. Todo jarro se encherá de vinho. E dir-te-ão, não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Fá-los-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Eu faz um pouco de tempo só que eu disse para vocês sobre que eu me lembro das aulas de química sobre alta temperatura, né? As moléculas ficam agitadas, eu tô vendo como se, o jarro quebrou, não dá. A gente tem o vinho e não tem o jarro. O vinho é mais caro do que o jarro, mas se não tem o jarro, é impossível de se manter o vinho. Eu não sei se esse jarro você não está cuidando da sua saúde. O jarro está quebrando. Eu não sei se esse jarro já que é o hoje, né? E o hoje é uma coisa muito delicada, né? Logo, acabou já, né? Acabou. Você pisca, passou. Que Deus disse muito passado, muito futuro e o jarro quebrado no meio. Muitas lembranças, muitos planos para o futuro, mas hoje é o jarro quebrado. E aqui, quando o jarro precisa, e pode ser também que o jarro precisa ser quebrado, não sei, me veio à mente o casamento judaico, né? A gente vê que eles quebram taças, né? Põe dentro do pano e quebra. Eu não sei exatamente o que significa, mas eu acho que significa mudança. Isso me lembra, talvez tenha que quebrar o jarro velho, as coisas velhas, e precisa trocar por algo novo. Eu não sei o que é. Esses sapatos velhos precisam ser trocados
por novos. Imagina o seguinte, que você já tenha separado, não, eu sei, vai ser nesse jarro, vai ser desse jeito. Pode ser um modo, pode ser um lugar, alguma coisa, ou pode ser você mesmo. E aí Deus vem, pá, quebra. Daí você fala, putz, que azar. Não, não é um azar. Porque tinha que quebrar. Porque se não quebra, você ia perder todo o vinho. Você ia colocar ali, naquele jarro, que talvez estava sujo, sabe assim? É o que Jesus fala, vocês limpam os copos só por fora, tem que limpar por dentro. Aí, outra palavra que me chamou a atenção, logo que eu abri, é Jeremias 12:5, que é a resposta de Deus. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de par não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. É triste essa palavra, né? Que é sobre as coisas estão quebradas hoje. Você se sente cansado correndo com homens, tipo, tô competindo com homens que estão fazendo a corrida a pé. Só que e os outros que vêm de carro? Eu tô perdendo desses que estão correndo a pé? Como é que eu vou ganhar dos que estão de carro? É o que Deus fala aqui. Aqui não há julgamento de culpa, entendeu? É só uma constatação, eu sei que você está cansado. Está concorrendo com os menores, está cansado. Imagina quando, olha o que ele fala, quando você for concorrer com os maiores, você já está cansado. Cansado. E aqui fala, se em terra de par, eu imagino que você e um par, você e um amigo, você e os seus, você não se sente seguro? Fica difícil. E aqui ele fala, não confie nas pessoas, mesmo que elas te digam coisas bonitas. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos, e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Que são os questionamentos. Já saiu outro dia sobre isso, os questionamentos dele para Deus. Eu entro, Senhor, em juízo com o Senhor. Estou processando Deus. Ai, meu Deus. Primeira Samuel 16. Samuel enviado a Jessé, que já saiu outro dia também. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé,
o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho, e vim sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Engraçado é que fala, eles perguntam, né? Tem bastante medo aqui, né? Ó, Deus dá uma ordem, mas ele morre de medo de cumprir. Ele tem mais medo do homem do que de Deus, e muitas vezes é isso, esse vaso quebrado. Porque Deus a gente não vê, né? As pessoas a gente vê, por isso a gente teme mais as pessoas. Porque as pessoas têm o poder de tirar da gente aquilo que nos pertence, né? E as pessoas são mais cruéis também. Deus não é cruel, né? Ele pode ser duro, mas não cruel. Então, por isso que a gente teme mais as pessoas, porque a gente sabe que elas são capazes de coisas, enfim, não boas, né? Como Deus mesmo disse, não confia nas pessoas, mesmo que elas te digam coisas bonitas. E aí, ele tem medo de Saul. Mas mesmo assim, ele vai, né? Porque Deus fica falando para ele: não, vai sim, vai no secreto, né? Já que você tem medo de Saul. E aí ele vai, e aí olha só, quando ele chega lá, quem tem medo dele? Alguém tem medo dele. Assim como ele tem medo de alguém, alguém também tem medo dele. Esses que vêm, ó, o fulano chegou, ficam com medo dele. Eu não tinha reparado nisso aqui, ó. É de paz que você vem, tipo, você veio para quebrar o vaso, né? O jarro. Às vezes até vem para quebrar o jarro. Por que veio para quebrar o jarro? Porque é o velho, né? E só que isso é o hoje que tá quebrado, né? Que eu disse o jarro. Sim, olha, ele falou, vim para sacrificar. E às vezes sacrificar é, ó, quebrar hoje para poder garantir o amanhã. Quebrar esse aqui, não que não tenha gratidão, mas não vai servir para pôr o vinho, entendeu? Porque, não sei, não tá limpo por dentro. Eu não sei exatamente o que é, porque me veio à mente aquelas tinas de pedra que Jesus fez o vinho do casamento. Elas eram mais sujas que qualquer jarro. Então por que serviram? Se esse jarro não serve, que tiver um pouquinho sujo dentro, não tem comparação com a sujeira dos pés dos convidados, né? Porque onde Jesus faz o milagre do vinho, é uma tina de pedra onde os convidados colocavam os pés, né? Tiravam as sandálias, colocavam os pés, mergulhava ali antes de entrar no casamento. E naquela época, imagina, não tinha asfalto e usavam sandálias abertas, ou seja, quantos convidados, quanta sujeira. Eu sei que eram 7 dias de festa, então assim, muito vinho, precisava de muito vinho. Eu fico pensando, um dia de festa,
as pessoas já ficam assim, meu Deus, um casamento gasta demais. Ou qualquer festinha que você vai fazer gasta demais. E que não é o dia inteiro. E que não são 7 dias de festa. Ou seja, além de precisar de muito um milagre, é 7 dias de milagre, às vezes. Não sei que dia que acabou o vinho também, se foi no último dia. E aí, as pessoas com medo dele. E ele fala, não, eu vim em paz, sim, eu vim... Ele veio fazer esse sacrifício. E... que na verdade era só um ato preparatório para o que ele viria fazer depois, né? Que é ungir alguém que Deus escolheu. Que enfim, eu sempre tenho falado sacrifícios para vocês que era completamente desnecessário, mas ele provavelmente achava necessário, né? Mas esse sacrifício pode ser entendido como alguma coisa que é muito difícil para você, uma oferta, né? E aí, veio em paz, fez o sacrifício, ele mesmo estava com medo, só que não dessas pessoas que o receberam, estava com medo de outra pessoa, que é esse Saul, né? Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aí vem, né, os enganos, né? Porque não é Eliabe, não é outro fulano, acho que foram 7. Não sei se aí Davi vai ser o 8º. Ó, chamou Abinadab e foi chamando um por um. Não é. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. E talvez, não sei se esse jarro quebrado são escolhas erradas. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. O profeta, ele tem esse negócio, né? Ele não explica, né? Deus fala com ele, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E não é pela capacidade, né? Porque eles tinham capacidade física, provavelmente eram moços inteligentes, mas ele simplesmente, sentia, não é esse. Enfim, aí ele unge Davi. Salmo 142, 5. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Amém. Essa mensagem, eu vou juntar ela com a sabedoria pastoral. Por quê? Né? Me lembrei que aqui, no capítulo 8 vai falar dos amigos, como diz lá em Jeremias 12. Na companhia de amigos. Todo ser humano passa sua vida à procura de amizade, Emerson. A vida é, em parte, o que fazemos dela e, em parte, o que fazem dela os amigos que escolhemos.
Muitos de nós não se tinham visto desde que saímos da escola. Quando eu estava para me sentar à mesa com outros 9, em que alguns rostos eram-me apenas vagamente familiares, alguém me chamou de trás. Virei-me e ele tomou minha mão. Apertou-a com a força de um lutador de boxe. Abriu um sorriso de uma orelha à outra e disse meu nome chinês que eu não usava há anos. Fiquei completamente embaraçado. Pela minha vida, eu não conseguia lembrar seu nome. Trocamos algumas frases gentis e depois ele passou para a próxima mesa. De onde eu estava sentado, fiquei estudando seu rosto. Seu cabelo tinha retrocedido, mas os ossos destacados da face e seu queixo vigoroso lembravam-me de alguém. É claro, tudo começou a voltar. Ele era o colega de classe que sentava ao meu lado no último ano. Na época éramos os melhores amigos. Estávamos todos os dias juntos e andávamos até a escola de um ponto de ônibus a vários quilômetros para economizar o dinheiro de passagem. Como pude me esquecer dele? Por vários minutos confabulei comigo mesmo. Eu não conseguia acreditar que a memória de tão grande amigo tinha se desvanecido tão completamente. Uau! Um amigo antigo. Em constantes reparos, 25 anos é muito tempo. O tempo toma de nós, entre outras coisas, as amizades que tínhamos antigamente. A lembrança desvanece os amigos, por mais caros que tenham sido, desvanecem com ela. Não me admira que Samuel Johnson aconselha: aquele que não faz novos conhecidos à medida que avança pela vida, logo se verá sozinho. É preciso manter a amizade em constante reparo. Isso me lembra do jarro quebrado, o hoje quebrado. Na viagem da vida, não podemos achar que os amigos que viajam conosco estarão sempre ali. Quando comprei um carro novo recentemente, disseram-me para trocar o óleo e fazer uma revisão a cada 5.000 quilômetros. A comparação pode não parecer muito apropriada, mas como um carro, a amizade também precisa ser revisada regularmente. É claro que isso depende do quanto prezados os relacionamentos em geral e amizades em particular. Para aqueles que foram decepcionados e feridos por amigos, falar de amizade apenas convida ao cinismo, que é isso, entre ingenuidade e cinismo, que é o que fala Jeremias 12, do cinismo, né? Dos amigos. Ninguém pode ter tido mais motivos para ser cínico em relação a amigos do que Jesus. Ele fez 12 amigos íntimos em sua vida terrena. Um destes o traiu, outro negou conhecê-lo e todos o abandonaram na hora em que mais precisava deles, que é o jarro quebrado, é o hoje. E às vezes a gente também não é um bom amigo da gente mesmo, sabia? Contudo, na última refeição que partilhou com eles, disse-lhes: Vós sois meus amigos. João 15:14. Também podemos não ser bons amigos aos outros. Tá me vindo muito à mente, enfim, que acho que foi ano passado, eu levei minha filha para um lugar que tinha espaço kids, saí com uma amiga minha. E aí chegaram duas amigas dela. E aí sentaram à mesa e tinha uma moça que ela tinha o rosto conhecido para mim, mas eu não sabia de onde eu a conhecia. E ela me disse, horas depois ela foi falar: eu conheço ela, né? Ela falou para minha amiga, estudei com ela, apontando para mim. E eu fiquei assim: ela vai falar de onde que eu conheço ela. E ela falou assim: ela era CDF, não sei o quê. E
E daí eu lembrei vagamente dela, mas aí com o uniforme da escola, era um uniforme calça marrom, que eu lembro que os colegas detestavam, eu adorava aquele uniforme. E é sempre assim comigo, que eu sou estranha, sou neurodivergente, né? As pessoas detestam uma coisa, eu adoro. As pessoas adoram uma coisa, eu detesto. E era um colégio católico, né? E aí ela sentava no fundão e eu sentava lá na frente. E quando ela falou assim, que ela estudou comigo, que eu era CDF, logo ela provavelmente lembrou de mim lá na frente e eu lembrei dela lá no fundão. E aí, tipo assim, aquele meio de campo, como é que fala? Sabe assim, muito espaço que separa você de outra pessoa, tipo, nossa, nós somos muito diferentes. Mas naquele momento nós estávamos na mesma mesa, partilhando aquele momento de alegria, conversando, sorrindo, e parecia que não éramos tão diferentes. Eu acho que ela tem um filho também. Não sei se é mãe solo também, não lembro, acho que sim também. Enfim, falei, ela viu, né, que eu tinha uma filha, minha filha estava no parquinho. Mas depois minha filha veio para comer, sentou. E enfim, e ela, às vezes, outra pessoa, porque assim, como vai passando o tempo, a gente vai mudando. Muitas coisas a gente vai descobrindo sobre nós mesmos, né? Muitas coisas a gente vai abandonando, nossos jarros se quebram, a gente troca por outro. E aquela Melissa já tinha passado, né? Um jarro que já tinha quebrado, eu já tinha deixado, nem lembrava que eu era CDF, né? Nem lembrava dessa parte. Eu tive agora lembrando, uma época na faculdade de Direito, que eu sempre sentei na frente a vida toda. Mas o que aconteceu comigo? Teve um ano que eu tinha uma melhor amiga. E eu sentava na frente com ela, né? Eu, ela e uma outra menina. Só que eu era mais próxima dela do que da outra menina. Só que essa que era mais próxima de mim, ela tinha muitos, eu acho que ela tinha muitos gatilhos, ela era muito sensível, né? Enfim, por umas questões dela, da infância que às vezes ela contava. E uma vez eu fiz uma brincadeira com ela. E aí eu senti que o jarro quebrou, né? Só que eu lembro que eu acho que eu fiquei tentando consertar aquele jarro, né? Eu acho até que eu escrevi uma carta para ela pedindo desculpa, explicando que era só uma brincadeira, né? Que eu não estava falando sério. E nesse dia ela estava brincando comigo. Então eu pensei, eu sou autista, então assim, é muito raro fazer brincadeira. Autistas geralmente não entendem brincadeira, não, né, não são muito de brincar, são muito sérios e literais, né? Só que assim, a gente já tinha uma amizade, acho que já tinha um ano e pouco, enfim. E eu já tinha ido na casa dela, já tinha vindo aqui, a gente já tinha saído para almoçar, ela era bem minha amiga. E parece que eu fiquei esperando todo aquele tempo, ela sempre brincando. Eu pensava, vai chegar a minha hora que eu vou poder fazer uma brincadeira com ela. Soltar uma piada, alguma coisa, né? Só que a hora que eu soltei, pra quê? Rachou o jarro dela, né? Ela ficou... Acabou a amizade.
E aí eu passei a sentar no fundo. Eu lembro até que daí eu conheci outras pessoas, né? Mas assim, não foi uma boa escolha porque eu tava indo bem. E aí, também por causa de algumas questões emocionais, que depois eu passei a ter depressão por causa da... Meus pais estavam morando no Japão, então sentia muito sozinha, né? Sentia falta dos meus pais. Eu tava num relacionamento que era muito tóxico para mim, muitas coisas, e às vezes eu aguentava tudo aquilo porque eu não queria ficar sozinha. Às vezes a família dele acabou se tornando a minha família, já que eu não tinha a minha. E eu passar a sentar lá no fundo, eu já era míope, né? Por mais que eu usasse óculos, eu lembro que desde que eu fiquei míope com 16 anos, a minha nota, ela despencou, entendeu? Eu sempre tirava 8, 9, 10, foi lá para 6, né? Comecei a tirar 6, 7, que eu nunca tirava 6, 7. Era sempre 8, 9, 10. Aí despencou. É por causa da limitação física mesmo. E aí, por causa dessa briguinha, eu mudei o meu comportamento. E às vezes a gente faz isso, às vezes a gente tem uma decepção no relacionamento, uma amizade, alguma coisa, e a gente faz uma mudança negativa, né? A gente se afasta, mas a gente se prejudica. A amizade pode transformar ingenuidade em cinismo com a mesma rapidez com que aqueles amigos de tempo bom desaparecem quando o tempo muda. Alguns de nós tivemos um Judas nos beijando na face, para em seguida nos enfiar uma faca nas costas. Alguns tivemos um Pedro dar-nos as costas quando estendemos a mão para ele. Todos nós em algum momento já nos sentimos sozinhos e perguntamos: onde estão meus amigos? Olha o grito de Jesus na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? E aí, quem estava em volta deles? O João, eu acho que era muito novo, né? E as mulheres. Só que às vezes não era quem ele esperava que tivesse. Ele queria os fortes perto dele. E não, quem estava perto deles? Os fracos. Às vezes é isso, né? Porque, olha, a primeira vez que eu reparo, ele não estava abandonado, né? Tinha gente ali, até bastante. Mas não era quem ele esperava. Quem ele esperava que estivesse? Quem eu preparei? Quem ele preparou? Pedro. Os outros homens mais fortes. Não, quem estava ali? Os mais fracos, que é o mais novo, acho que o João era o mais novo, e as mulheres, né? E mais da cruz, ele ainda tinha que dar ordens. Ele tinha que ainda dizer, vocês têm que fazer isso, que é na hora que a mãe dele está muito desconsolada. E ele fala, não, você não tem que ficar assim. Aí o João tá aí com você. Ele é teu filho agora. E aí, João, cuida dela, faça isso. E o que ele queria? As pessoas fortes para ampará-la. Não que o tirassem da cruz, não era isso. Mas talvez, eu imagino, né?
Quando você pensa, eu tô fraco, quem que você imagina que vai vir te ajudar? Alguém que é mais forte que você, né? Ou no mesmo, mais forte naquele momento que você, mas não, quem tá ali é quem é mais fraco, tá chorando, tá desesperada, tá. E é mais fraco, ó, são mulheres, é o João que é pequeno, enfim. Às vezes os fortes, ó, debandou. É isso, outro dia eu continuo aqui essa mensagem. Tchau, Deus abençoe vocês.